Agora foi. Agora estamos juntos aí? Estamos juntos. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, tudo certo. Pessoal, todo mundo, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre experiência do cliente e centralidade do cliente com Alexandre Espíndola, que ele é especialista nisso de experiência do cliente, como centrar no cliente. Ele já participou do podcast do Café com a DM. Se eu não me engano, você já esteve com a gente lá no nosso escritório, né, Alexandre? Estive em João Pessoa, fui palestrar em João Pessoa e Leandro convidou, eu fui presencialmente lá na sede de vocês. Eu lembro bastante. A gente sempre lembra de você lá no escritório, porque, se eu não me engano, você chegou com doce de leite. Você lembra disso? Eu tinha Você ganho. chegou com doce de leite para dar para todo mundo ficou, nossa, que simpático o convidado da live, do podcast, e causou essa impressão na gente. O que eu acho que é muito curioso, porque você fala muito sobre como as marcas, os negócios podem causar uma boa impressão com os clientes. E aí eu queria começar falando contigo sobre isso, experiência do cliente. Nos últimos anos, por quais as transformações que o conceito de experiência do cliente passou? Bom, o que é uma experiência do cliente, né? Se a gente começar a pensar nisso, a experiência do cliente a gente pode dizer que é uma evolução da própria economia. A gente teve o momento agrário, industrial, da prestação do serviço e chegou para nós o momento da experiência. A experiência, se a gente fosse conceituar ela, a gente pensar em todas as interações, todos os pontos de contato que vão ser moldados pela cultura de uma organização, que dessa cultura e dessas interações terá uma percepção do cliente de mais valor ou menos valor, e que diante dessa percepção ele vai continuar fazendo negócio comigo, ele vai me indicar, isso vai dar mais ou menos sustentabilidade para o meu negócio. É dito pelos grandes autores que o primeiro grande conceito de experiência do cliente foi a Disneylândia da Califórnia. Até então, tinha-se a percepção de entrega de produto e serviço. E o Walt Disney é o cara que consegue perceber que ele não ia construir um parque de diversões, mas um parque temático. E quando ele constrói esse olhar de interações com cultura para aumentar e melhorar a percepção do cliente, ele constrói esse grande novo conceito de experiência do cliente. Que a gente pode pensar o seguinte, vem evoluindo, não tenho dúvida. Nessa caminhada toda, nós tivemos toda uma chegada de tecnologia, de internet, de pontos de contato, de interações automatizadas, um mundo de coisas chegando que vão impactando nas formas de interação desse grande ponto de contato. Então, a experiência hoje é dita como não mais só um avanço, porque ele já aconteceu, é uma necessidade de percepção das empresas, que elas não mais só ofereçam produtos e serviços, mas isso através de uma grande experiência para o seu cliente. Perfeito. Você já entrou um pouco na minha segunda pergunta, que é a questão da satisfação do cliente. A satisfação do cliente não está resumida à satisfação da compra. Comprei algo e o produto final vai me deixar feliz ou não. É um processo, né? Você acha que as empresas já conseguem enxergar isso? Eu vejo que nós temos hoje uma grande deficiência na percepção das organizações, na importância do cliente e da experiência que gera para ele. Se a gente pegar a satisfação pela satisfação, ela pode ser um conceito até pobre. E eu digo que a busca pela satisfação do cliente é alguma coisa que a gente tem que perceber que ficou no passado, porque só satisfazer não basta. A satisfação vai se dar por uma entrega de um produto ou um serviço perfeito, entregue por uma pessoa atenciosa, dentro do prazo combinado e com suporte eficaz de solução do problema. Aqui é satisfação. Legal. O combinado não custa caro. Você paga, eu te entrego. Ponto. Mas as pessoas, o cliente, tem tido uma evolução gigantesca no seu nível de exigência. Nós não esperamos mais só o combinado.
Qual é a grande palavra, né? Eu sou um especialista no modelo da Disney, falo de Disney para o mundo inteiro e já estudei todos os parques da Disney no mundo, em todos os lugares do mundo. A satisfação é pouco. E aí tem um filme da Disney, Ratatouille, que num determinado momento o grande crítico do serviço de gastronomia senta no restaurante e perguntam para ele: o que o senhor vai querer comer? E a resposta dele é maravilhosa. Ele diz: surpreenda-me. O nosso cliente está dizendo isso para nós todos os dias. Surpreenda-me. Portanto, não é mais só satisfazer. Satisfazer é entregar o que ele comprou. Não. Você tem que entender tanto de cliente. Você tem que ser tão empático ao ponto de se colocar no lugar dele. Conhecer suas necessidades e expectativas de maneira, como diz a Disney, que eu possa superar as expectativas. Não só satisfazê-la. Por quê? Porque o meu índice de retenção de cliente, de satisfação de cliente e de indicação de cliente não está baseado no que ele se satisfez, mas sim naquilo que eu o encantei, o surpreendi. E quando eu surpreendo um cliente, ele conta mais para os outros, ele volta mais vezes, ele é um propagador e não um detrator da minha marca, que é o que a gente precisa buscar todos os dias. E o que eu estou fazendo aqui nesse instante? Significando a importância de uma experiência saudável que surpreende a expectativa e torna o meu negócio sustentável. E tão relevante num momento como esse. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Porque nós vamos viver um momento daqui por diante de uma altíssima comparação. Nós não seremos mais... Eu imagino que a gente tem aqui um grande grupo de pequenos empreendedores nos ouvindo nesse instante, de administradores, de gestores de organizações. Se você pensava que você ia ser comparado pelo vizinho de porta, o seu concorrente, a digitalização hoje está nos fazendo ser comparados para qualquer lugar do mundo. Nós hoje seremos comparados pelo cliente com qualquer negócio. Então, nós precisamos estar absolutamente preparados para entregar uma experiência extraordinária, porque ele precisa voltar. A sustentabilidade daqui por diante será vista como oxigênio, porque nós estamos nesse instante, a curto prazo, nessa grande crise que vivemos, pensando em sobrevivência. Mas a gente não pode esquecer que esse momento vai passar. Ele pode ser um pouquinho mais longo ou um pouquinho mais curto, mas vai passar. A questão é se eu vou conseguir sobreviver e passar por essa guerra. Muitos de nós vamos passar machucados, se arrastando, mas buscando sobrevivência. Mas quando ultrapassarmos essa crise, do outro lado, eu preciso buscar sustentabilidade. E ela estará baseada certamente no como eu faço o que faço. Não só no que faço. E a experiência tem muito a ver e a centralidade do cliente da mesma forma. Nesse assunto, dessa questão que a gente está vivendo do isolamento social, qual é o papel da experiência do cliente? Qual o nível de prioridades que isso deve ser para os negócios? Eu penso que esse momento, que é novo, a gente tem que lembrar que não houve um livro que pudesse dizer para uma empresa assim: quando você ficar sem 100% da sua receita, você não faturar nada, o que você faz? Nunca ninguém escreveu sobre isso na nossa era, que a gente tem a informação. Diante disso, não é uma crise que reduziu 10%, 30%, 50% do faturamento. Muitas empresas, da noite para o dia, não tinham mais receita. O que fazer? E a gente está se revisitando nos nossos conceitos e a gente está se reinventando sobre o que fazer num momento como esse. Eu tenho algumas certezas. Primeiro, que a gente precisa ser próximo dos nossos clientes nesse instante. E ser próximo nesse instante não é fisicamente na maioria dos casos. Então, eu preciso construir canais para eu me relacionar com os meus clientes. 2, eu precisei desenvolver uma nova habilidade, flexibilidade. As empresas estão precisando ser mais flexíveis nas suas políticas, normas, regras na relação com o cliente.
A gente está vendo instituições financeiras dizendo o seguinte: para eu não ter uma inadimplência maior, faz o seguinte, fica 2 meses sem me pagar. Uau! Quem é que pensou que isso ia acontecer no mundo? Não, não, fica tranquilo, me paga daqui a 90 dias. Oi! Isso é reinvenção para que a gente torne a economia saudável e continue existindo de uma maneira que a gente possa ver depois dessa crise, depois dessa guerra. Então, a gente está precisando se reinventar, está precisando ser mais flexível com o cliente, a gente está precisando se aproximar dele de algumas formas. Vamos lá. Quando nós dois nos encontramos aqui nesse instante, num portal como o de vocês, quando eu convido meus clientes para estarem aqui, quando você convida os seus clientes para estarem aqui, a gente está conversando com as pessoas. A gente está oferecendo um conteúdo, uma troca, e a gente está se aproximando de alguma forma. E aí, Raíssa, se eu puder te dizer o seguinte, qual era o tempo que eu tinha para fazer a quantidade de lives que eu estou fazendo agora, com a minha carreira de palestrante, aonde eu tinha um evento a cada dia num estado ou numa cidade diferente. Para você ter uma ideia, ano passado eu fiz 243 voos. Eu fiz mais de 200 eventos. Ou seja, eu não tinha esse tempo. Eu vivia dizendo, eu não tenho tempo. Não, eu priorizava o meu tempo com uma determinada atividade. Então, eu estou me reinventando hoje. Eu fiz palestra para 520 pessoas na sexta-feira da sala da minha casa. Eu nunca pude imaginar que na sala da minha casa a minha televisão ia ser a projeção. Isso é reinvenção. É a gente perceber como eu consigo chegar nas pessoas e tornar relevante aquilo que faço com o distanciamento social. E a gente vai ter que pensar nisso. E, inclusive, surpreender as pessoas nas ferramentas e canais que tem hoje. Isso é muito bacana. Eu tenho um amigo que tem um restaurante no lugar paradisíaco aqui em Florianópolis, no Ribeirão da Ilha, um restaurante na beira do mar, em cima do mar, lindíssimo. Nunca ele pensou na vida que ele ia fazer delivery. Nunca pensou. Porque o grande diferencial competitivo dele é a localização. E isso tem um preço, inclusive, pelo espaço. E, de repente, ele viu as portas fechadas. E ele precisa se reinventar e fazer uma forma de entregar aquela refeição com um diferencial, mas para continuar sobrevivendo e continuar se relacionando. Esse papo é lindo, porque a gente pode pensar em coisas incríveis, básicas, que a gente teve que se rever em função do isolamento. E aqui eu estou convidando a cada um dos 230 que estão conosco aqui agora nesse instante, né? Cara, o que eu estou fazendo para me revisitar e me ressignificar nesse instante? Para que eu seja alguém importante para o meu cliente nesse instante. Para que o meu cliente lembre de mim nesse momento. E aqui vem outro desafio importante. Tudo que eu fiz até aqui me faz ser importante para o meu cliente hoje. Tem um hotel nos Estados Unidos que diz assim, ó, se eu não fiz algo de notável para o meu cliente na hospedagem aqui comigo, por que ele lembraria de mim? Por que ele voltaria aqui? O que eu estou dizendo para cada um de nós? O que eu estou surpreendendo? O que eu consigo fazer de notável? Ao ponto de que quando o meu cliente precise de algo parecido de novo, ele lembre de mim. Que seja da minha organização que ele vai procurar. Que nesse momento ele tenha um sentimento de reciprocidade. Caramba, aquela empresa me ajudou sempre. Nesse momento que eu tenho que escolher dos poucos consumos que vou fazer eventualmente, é dele que eu vou comprar. Porque quando precisei, me ajudou. É aquele que me surpreendeu. E aqui a gente tem um desafio louco e lindo nessa história. Esse papo vai longe, né? Se a gente deixar aqui, nós vamos longe. Devolvo lá para ti. Chegou uma pergunta aqui da Poli Tavares. Vejo que muitos empresários se reinventaram e vão facilitar. Minha pergunta é, isso irá permanecer após a pandemia? A gente recebe muita pergunta nesse sentido, das pessoas perguntando como é que vai ser depois, o que é que vai acontecer. São muitas dúvidas e que eu imagino que não tem uma resposta definitiva, né? Eu penso que nós vamos conseguir testar algumas coisas nesse instante que a gente não tinha a coragem de testar antes.
por uma questão de necessidade e até de sobrevivência, ok? Seremos os mesmos depois disso tudo? Eu tenho certeza que seremos diferentes. Agora a questão é o quê? O que eu vou mudar depois disso ou durante isso e que vai permanecer, que é a pergunta dela provavelmente. O que eu acho? Como humano, nós nos preocuparemos, e aí eu vou puxar a sardinha para aquilo que faço, né? O meu trabalho é tornar cada vez mais humana a experiência e o atendimento dentro das empresas. Eu falo e levo o modelo de gestão da Disney para grandes hospitais do Brasil, para grandes empresas, para pequenas empresas. O que eu vejo mais latente no cliente hoje? Humanização das experiências do atendimento. O que essa pandemia está mostrando para nós? Que o que mais tem valor na nossa vida é o que nos humaniza. Então eu penso que sairemos diferentes dessa caminhada em relação a essa humanização. Se éramos carentes e sedentos por isso, seremos ainda mais. Quem é que não está com saudade de sair num grupo e dar um abraço? Quem é que não está com saudade, né, de sentar numa mesa com os amigos e dar uma gargalhada e tomar um negócio juntos? Quem é que não está com saudade de um almoço com a grande família e fazer uma grande bagunça? Aquilo que nos humaniza está nos fazendo falta nesse tempo. A tecnologia está sendo nossa aliada nesse instante. Mas quem é que já não cansou de algumas coisas da tecnologia nesse instante? Então, são grandes reflexões. E aí nós vamos voltar para aquilo que eu mais acredito, que na vida tudo é equilíbrio. E tudo que desequilibra não nos torna saudáveis. Tudo na vida é buscar equilibrar. Então é que eu digo, a tecnologia vai ser uma nova avalanche? Claro, nós vamos automatizar mais, vamos digitalizar mais. Mas teremos que ser mais humanos, mais empáticos para equilibrar isso tudo. Vamos lá, o Maura de uma ligação. Nós já estávamos cansados de algumas situações de ligações para falar com o robô. Poxa, era a automatização de um sistema, legal pra caramba. Todavia, eu estou vendo que esse troço não funciona, porque não é humano aquela forma de fazer. Então, a própria tecnologia vai ter que se revisitar e a automação de algumas coisas vão precisar ser mais empáticas. Eu vou precisar descobrir o que o cliente quer. Isso aqui está satisfazendo, está encantando, está surpreendendo ou está cansando as pessoas? E aí eu vou ter que, de novo, equilibrar as coisas. Então eu penso, sairemos disso tudo com coisas novas na pergunta, sairemos diferentes sobre algumas perspectivas, seremos os mesmos sobre outras. É importante que a gente pense nisso. Quando passar rapidamente, alguns vícios nossos virão e a gente precisa se policiar, porque a mudança de hábito, ela precisa ter uma constância para ser uma verdade, se tornar um hábito. Então, eu posso agora ter uma vontade, posso ter sido estimulado a fazer coisas novas e diferentes, e eu preciso cuidar para não me acomodar logo que tudo volte ao normal. E o que será o normal daqui por diante? Também teremos que fazer uma reflexão. Vamos lá, a gente vai sentar num avião daqui a 2 meses, do mesmo jeito que a gente fazia antes? Provavelmente não. Provavelmente a gente vai voltar sem a cadeira, sem o assento do meio. Nós vamos voltar de máscara. Nós vamos voltar diferentes, com alguns cuidados de higiene que nós não tínhamos. E isso vai mudar o comportamento. Hoje me preocupa demais, Aissa. Chega alguém 1,5 metro menos perto de você no mercado, você dá um pulo e sai correndo das pessoas. Caramba! Se a gente falava em abraçar, se a gente falava em proximidade, como é que a gente vai equilibrar isso tudo? Então é um desafio novo, mas a gente precisa pensar o seguinte: sairemos diferentes e o que é de bom, fortalecer isso para que a gente saia melhor e não pior disso tudo. E aqui é uma linha tênue pra caramba que a gente tem para que a gente aproveite essa oportunidade.
Fica a dica. Por mais doloroso que seja esse momento, a gente precisa aproveitar esse tempo que não tínhamos para fazer e refletir sobre algumas coisas para sermos melhores na sequência. É uma dica aí para a galera. Para quem está acompanhando aqui as lives da gente no Administradores, que a gente tem tentado fazer todos os dias, é a dica que todos os especialistas estão dando, assim, para aprender com essa experiência. É um tombo, assim, para vários setores, para muitos empresários, muita mudança, muito diferente, muita coisa para se preocupar, mas tem que lembrar que é preciso aprender com essa experiência, fortalecer o negócio e sair realmente com um conhecimento de algo que a gente não tinha antes. Esse tombo, vou só te interromper para aproveitar esse gancho. Fica à vontade. Muitas pessoas talvez não tenham a dimensão do que está acontecendo. A mídia talvez não entre em alguns aspectos que são muito relevantes. Então eu vou te dizer o que eu tenho feito com os meus clientes. Eu tenho ligado para os clientes e eu tenho tentado entendê-los e contribuir como consultor, inclusive, nesse momento duro. Então tem empresas que a gente não faz ideia, e muitos dos que estão nos ouvindo provavelmente estão passando por isso, do que uma organização, por exemplo, eu tenho um cliente, o negócio dele são experiências ao vivo, ok? E é um cara apaixonado pelas pessoas. O time dele, ele é admirável em relação ao time dele. E ele disse assim para mim, Alexandre, sabe qual é a única coisa que eu tenho para fazer hoje? Mandar 60% do meu time embora, cara. Ontem eu passei a noite chorando, pensando no rosto de cada uma das pessoas que amanhã eu vou ter que mandar embora. E eu vou ter que mandar embora, Alexandre, porque hoje eu tenho capital para eles irem para casa e eu fazer a rescisão como deve ser, e eu não saber se daqui a 2, 3 meses, porque o meu modelo são experiências com 20, 30, 50 mil pessoas ao vivo. E eu não sei quando é que a gente vai reunir esse volume de pessoas juntas de novo. E eu preciso saber que essas pessoas vão para casa com a rescisão e vão para o seguro-desemprego hoje, porque daqui 2 meses eu não sei se eu consigo fazer isso. E aí esse cara está vivendo um drama pessoal de tudo que ele acredita, porque ele acredita no time, no talento, na retenção de talentos, de escolher pessoas, de investir nas pessoas, e de repente, por uma questão financeira, ele não sabe quanto tempo ele leva a isso. E aí tem um sofrimento do empresário aqui. Né? A gente vê, às vezes, críticas na internet, está preocupado com o lucro? Não! As pessoas estão preocupadas em continuar existindo e que quem trabalha com ele continue com o emprego dele para ter as coisas na vida, seus sonhos, sua família atendida. Então tem um drama aqui que poucos estão falando sobre isso. Eu falei com um empresário do Rio de Janeiro que administra, né? Eu não sei se as pessoas aqui fazem ideia, eu levo as pessoas para treinar na Disney, né? Para fazer uma imersão na Disney. Então eu levo o pessoal do Pão de Açúcar, do Corcovado, do Aquário, do Snowland em Gramado, eu levo o Minimundo, eu levo pessoas de todos os setores, mas eu levo empresários que, poxa, volume gigantesco de negócios. E esses caras estão sofrendo demais. De repente, o funcionário lá acha, pô, o cara não está nem aí. Não, gente, é sobrevivência. Então, o que eu quero trazer agora, se ressignifique. Na sua organização, pense o que é importante. Quem são as pessoas que construíram isso até aqui? O que a gente pode seguir e continuar fazendo? Que tipo de desligamentos podem ser feitos para que logo que tudo funcione, uma suspensão de contrato de trabalho, para que a gente, quando voltar, volte forte. Quando a gente voltar, esteja com força para sustentar esse negócio. Então, trazer esses elementos hoje, para que o futuro está ali na frente. Eu acredito. Aqui eu estou em Florianópolis hoje. Hoje teve a retomada do comércio com várias restrições, mas retomada do comércio. Eu acredito que em 60 dias a gente vai estar operando muita coisa no Brasil todo. Mas a gente vai voltar aqui com alguns sofrimentos. Então, gente, Com restrições. aproveite esse
tempo para se preparar. Vai lá. Não, eu só ia comentar, deixa eu ver o comentário daqui, a Poli Tavares, que ela estava comentando que vai ter que fazer demissões da empresa dela, e ela fez, quais são os funcionários que eu posso cortar? Eu acho que muitos gestores, empresários ficam aqui agora. Isso. E eu queria saber, assim, claro que Como é você que é não o vai nome dela? saber. Desculpa. Poli Tavares. Ok, pode, já vou te Claro que responder. você não vai saber diretamente a situação do negócio dela, mas eu imagino que, como você citou, que você tem ligado para os seus clientes de consultoria, conversado com eles, qual o conselho assim, que você está dando para o pessoal? Conselho número 1, eu diria o seguinte: divida a sua equipe. Se chegou naquela situação que eu falava há pouco, e que algumas pessoas terão que ser desligadas por uma questão de sobrevivência, divida o seu time em 3 grandes grupos. Primeiro, quem são os talentos e as pessoas que sustentam o seu negócio? São pessoas não insubstituíveis, mas imprescindíveis para o seu negócio. Ali tem talento, ali tem gente engajada, comprometida, com senso de pertencimento, com dor de dono. É aquela pessoa que dói na pele se acontecer alguma coisa com a organização, dor de dono. Coloca esse grupo, né, num espaço de dizer o seguinte: faça tudo para manter essas pessoas. Faça tudo que você puder. Você vai precisar delas na volta. Tudo que você precisa. Um segundo grupo, daquele grupo que são pessoas talentosas até, importantes até, mas que você não os reconhece como absolutamente engajados e comprometidos com o seu negócio. Esse é um segundo grupo que eu dividiria. E o terceiro grupo, das pessoas absolutamente substituíveis. E aqui é muito duro falar isso, é muito duro para mim, para aquilo que eu acredito, mas por uma questão de sobrevivência será necessário fazer isso. Aquelas pessoas que a qualificação técnica dela é facilmente substituído, recolocado pelo mercado, que tem no mercado à disposição pessoas com qualificação parecidas, pessoas, atividades que o mercado tem como excedentes e que você sabe que na volta você ou recontrata esses ou você consegue com facilidade no mercado. Então, define 3 grandes grupos. E se você quiser ser um pouquinho mais duro, é aqueles que você estava louco para mandar embora. E que, sério, né? E que você tinha pena, que você... Então é a hora. Então é a hora realmente de resolver essas situações, né? Que você dizia, tá, eu quero mandar embora, mas, pô, até eu encontrar alguém, esse aqui, poxa, ele resolve um problema lá, mas eu não achei ainda. Então vá procurar. Vá procurar e aproveite esse momento, que são essa turma do terceiro grupo aqui, que eu dividiria. Priorize, quando você for tomar essa decisão, aqueles que você não pode perder, gente. Não esqueça dessa dica. Não cometa a gafe de depois você botar a mão na cabeça, meu Deus! E aí você tirou aquela pessoa e o mercado já contratou antes que volte. Porque essa pessoa tinha algo que não tem no mercado. Procure essas pessoas, seja gelado e quente nessa hora. Frio para tomar a decisão, mas quente para perceber que as pessoas têm muito valor. Quem é esse que veste camisa, que é comprometido, que é engajado, e faça o que você puder para manter essas pessoas? Renegocie diminuição de carga horária, faça o que você puder para poder achar esse grupo aqui. Alexandre, a gente recebeu uma pergunta do Tiago Gramicelli, que eu achei interessante. Eu acho que com a sua experiência Disney, você pode contribuir. Ele fez: como você acha que a Disney voltará pós-crise? Porque eles estão com os parques fechados, né? Isso. Eu tenho lido tudo que você puder imaginar sobre isso. O Bob Iger, que é o presidente da Disney, era o CEO executivo, tinha saído do Voltou agora. Né? 15, 20 dias antes de tudo acontecer, o Bob Iger reassumiu várias funções executivas. O Bob Chapek, que é o segundo, é o número 2 da Disney, né? Para quem não sabe aqui,
O modelo de gestão da Disney é incrível. A Disney teve 7 CEOs na sua história. Pensa que a Disney é uma empresa quase centenária, teve 7 CEOs na sua história. E a Disney teve, nas suas grandes concentrações de crescimento, duplas. A Disney sempre teve o número 1 e 2, uma dupla. Walt Disney, Roy Disney. Michael Eisner, Frank Wells. E agora o Bob Iger reconstruiu esse modelo. O cara mais criativo e o cara mais da execução. Como é que a Disney vai sair disso? A Disney vai sair diferente, eu não tenho dúvida disso. A Disney hoje tem 100 mil pessoas com contrato de trabalho suspenso. Em Orlando, 43 mil pessoas tiveram seus contratos de trabalho suspensos. A Disney pagou todo mundo 30 dias integral, tudo com os parques fechados. Todo mundo que tem um negócio, é gestor, é administrador, sabe que não há fluxo de caixa que segure uma empresa com mais de 200 mil colaboradores na área presencial sem faturar. A Disney precisa suspender, fez acordos com os sindicatos, garantiu direitos, não demitiu essa galera toda. Então, planos de saúde, vários outros benefícios estão mantidos, mas os salários suspensos, porque não tem o que fazer. O Bob Iger, no New York Times, deu uma entrevista no domingo passado, e vale a pena as pessoas pesquisarem, não ontem, no outro domingo, deu uma entrevista muito interessante sobre esse pensamento, que ele usou uma frase que para mim foi assim doidaça, mas que vai ser real. Ele disse: não voltaremos à mesma Disney, porque voltaremos uma Disney com menos pessoas. E isso, para mim, é uma reflexão muito profunda, porque a Disney sempre foi uma organização com overdose de pessoas na linha de frente. Você vai chegar numa bilheteria da Disney, você vai ver mais gente do que você vê num teatro, num cinema, em qualquer lugar. Você vai passar nas catracas da Disney, você vai ver um volume de pessoas. Tem gente só para dar tchauzinho. Hello, guys! O cara tá lá todo empolgado. E você diz, para que aquele cara tá ali? Ele tá ali para dar um tom da experiência que será vivida dentro do parque. Ele está trazendo alegria, ele está trazendo cortesia já no primeiro ponto de contato dentro do parque. Isso tudo tem ciência nessa história toda. Quando Bob diz voltaremos com menos pessoas, me provoca uma ansiedade louca. Aonde será que teremos menos pessoas? Né? E aqui vem tudo aquilo que a gente falou um pouco atrás. Eu tenho certeza que a Disney deixou os seus Imagineers, que são os engenheiros que imaginam, esses caras estão trabalhando. A Disney está abrindo brinquedo novo em 1 milhão de coisas. A Disney está fazendo reforma. A galera de operações por detrás da cena, que a Disney chama de bastidores, o backstage, essa galera por detrás da cena está lá, porque quando voltar tem que comprar alimento, tem que operacionar logística, tem que fazer pedido. A operação vai ter que acontecer. E esses caras estão planejando nesse instante. Quem é que está fora? A galera da linha de frente. A Disney vai deixar de existir? Eu tô louco para voltar para a Disney. A Disney vai voltar? Não tenho dúvidas disso. Vai voltar, tenho lido algumas coisas, provavelmente, nos brinquedos que são inside, que são fechados, esses brinquedos vão ter menos pessoas lá dentro. Imagina o Rise, que é do Star Wars, que é todo fechado, tudo lá dentro. Um volume gigante de pessoas, vai ter que ter menos pessoas, vai ter que ter distanciamento, vão ter que usar máscara, até que tudo passe. Esse tudo passar, estão falando em ciclo de 12, 18 meses, para que diga assim, tudo normal. Por que falam nisso? É uma vacina existente para que realmente a gente tenha ciência de que não vai pegar 100%, porque está todo mundo vacinado. Então se fala num ciclo aí de 16, 18 meses. Então a Disney vai voltar diferente. Vai voltar muito forte? Não tenho dúvida. Tem outros aspectos. A Disney não são só os parques de diversões. A Disney é streaming hoje. Né? Tá todo mundo falando, o Netflix. Informação. A Disney, o Netflix levou 7 anos para ter 50 milhões de clientes. Ok? A Disney conseguiu 50 milhões de clientes em 90 dias. Então, entenda que a Disney hoje colocou todo o seu portfólio de filmes dentro
de uma mesma cápsula para a gente assistir em casa e ela colocou 50 milhões de clientes. Está estreando no meio dessa pandemia na Índia. Vai explodir esse negócio lá. Vai chegar aqui para nós final do ano. É uma empresa que também se reinventa nesse instante. TV a cabo, né? Uma crise mundial, TV aberta, a Disney está lá com ABC, ESPN, se reinventando sobre vários aspectos para essas outras áreas todas serem atendidas nesse contexto. Então, algumas lições para fechar esse raciocínio, que é gigante a gente falar disso, né? Eu Fica à fico vontade, olhando... acho que o pessoal está curtindo muito aqui. Tá aumentando aqui, já estamos nos 284, tá bacana aqui, né? Ao vivo, juntos aqui. É um momento de se ressignificar e de se reinventar. A Disney está aproveitando, gente, para fazer a obra. Quem acompanha aí Disney Maníaco, o Castelo da Cinderela estava cheio de guindaste quando a pandemia começou. Já está lá bonitinho, já reformaram, já pintaram as torres de dourado, folhado a ouro, quem não sabe dessas coisinhas dessas maluquices Disney, né? Tá lá, a obra já acabou. Disney tá bombardeando. A Disney vinha num momento financeiro muito forte, alavancadíssima financeiro. Claro, suas ações tiveram desvalorização num momento como esse? Tiveram, porque você imagina uma empresa de entretenimento presencial. As empresas aéreas no Brasil caíram 78% de suas ações, não é? Então, mas isso vai voltar? Claro que vai voltar. Voltou a operar, está saudável, está acontecendo? Vai acontecer. Então, é uma empresa que hoje também é muito legal da gente acompanhar, porque ela está no setor que está bombando, se a gente pegar o streaming aqui, ela está num parque fechado, ela está na produção de filmes, mandando para as pessoas, e ela está com TV aberta, com TV fechada. Então é bacana a gente perceber tudo que está acontecendo para a gente ficar atento sobre algumas ideias e sugestões nisso tudo. Vamos lá. Eu acabei não respondendo a pergunta inteira da Polly. Me recorda aí um pouquinho, que eu entrei no outro caminho aqui, me ajuda um pouquinho. Não, mas eu acho que deu para responder, porque ela até respondeu depois, muito obrigada, eu vou fazer essa lista mental, que era a questão de como decidir quais funcionários... Pronto. Isso. O que eu te perguntei era qual é o conselho que você está dando para o pessoal quando você entra em contato. Aí era isso, sobre como pensar isso? Então tá bom, tá ótimo. Quer ir para a próxima aí? Como é que tu queres? Deixa eu só ver aqui se tem alguma pergunta do pessoal. Tem muito comentário sobre a Disney. Foi falar sobre a Disney que o pessoal começou a chover aí comentário. Desandou, né? Por isso que eu te perguntei também quanto tempo você tinha disponível para live, porque tem hora tô que sossegado aqui. Deixa eu te perguntar sobre clientes. Até anotei aqui minha pergunta. Que às vezes os clientes, quando vão fazer críticas sobre um negócio, um produto, às vezes eles não são tão claros no que eles estão querendo dizer. Assim, você faz um review de um restaurante, não gostei. E aí, como é que o dono do negócio, como é que ele consegue ler entre linhas, como é que ele consegue interpretar uma crítica de um cliente para melhorar seu processo, para melhorar a entrega do produto? Muito boa pergunta. Olha só, o cliente, nós somos seres emocionais. Temos que partir dessa premissa. Quando eu sou submetido a uma interação, ponto de contato da experiência, nós vamos ter três coisas. Ou ela vai ser encantadora, porque eu superei as expectativas, ou vai ser indiferente, não fede, não cheira, porque só satisfez, ou vai ser frustrante, ok? E quando é frustrante, emocionalmente ele se sentiu chateado, teve um sentimento ruim. E quando eu tenho um sentimento ruim, eu vou ter reações. E essa reação pode me fazer dizer coisas que não te permita compreender exatamente o que eu senti, que eu quero botar para fora. E aí o cara pergunta, foi no restaurante, como é que foi a sua experiência? Foi uma porcaria. Aí você olha, poxa. Aí se você for perguntar, o arroz estava ruim? A batata frita estava ruim? Não, estava. A carne estava. Não, estava boa. A cadeira era ruim? Não. O ambiente estava. Não, o clima estava. Você precisa descobrir o que foi que provocou aquele sentimento e que gerou aquela reclamação para que a gente possa melhorar. A Disney tem algumas sacadas, vou pegar aqui porque a galera também curtiu, né?
A Disney chama esse seu modelo de diagnóstico de múltiplos pontos de contato. Ou seja, ela transforma todos os pontos da interação da experiência em pontos de contato, mas de ouvir. E vou aproveitar que alguém disse aqui, para surpreender é preciso ouvir. Quem é que mais escuta o cliente? Quem está na ponta. Aquele que está na interação com o cliente e descobre o que o cliente diz durante a experiência. Então, a Disney chama múltiplos pontos de escuta. E lá eu vou ter a informação da origem. E lá eu vou descobrir o que eu não estou satisfazendo um cliente. Mais do que isso, eu vou me antecipar a reclamação. Porque eu vou descobrir que um cliente não ficou satisfeito sobre alguma coisa durante a prestação do serviço. E eu posso me antecipar antes que ele vá para a rede social e reclame. E diga lá, estava tudo ruim. Calma, o que estava ruim? E a gente vai descobrir. Então, gente, se você pensa em construir uma experiência saudável para o seu cliente, primeira coisa, mapeie os pontos de contato. Hoje é uma moda a gente falar de jornada do cliente. A Disney faz esse mapeamento de pontos de contato há 60 anos. E a Disney tem uma matriz que eles chamam matriz da integração, que é mapear os pontos de contato e descobrir o que fazer. Mais do que isso, a Disney mapeia pontos de combustão, ou seja, quando há contato, fricção. Pode dar tudo certo, como pode explodir e dar algo errado. E quando eu mapeio os pontos de combustão, eu me preparo para me antecipar a eles. Ou seja, a Disney pensa o seguinte, quando algo der errado, o que eu faço com aquilo? Porque as coisas podem se repetir. E a Disney repete a solução quando ela é encantadora. Vou dar um exemplo simples para você. Deu um problema lá na Disney e você reclamou depois de que algo não foi legal. Escreveu para a Disney. Olha, tive lá um encontro com a Branca de Neve e a minha filha estava com a mão suja de ketchup e foi dar um abraço na Branca de Neve, ela deu um passo atrás e não abraçou a minha filha. A Branca de Neve teve uma reação normal por alguém com a mão suja, mas a filha se frustrou naquele ponto de contato. Isso é caso real. Amigo meu viveu isso. Escreveu para mim, Alexandre, olha o que a Disney fez. A Branca de Neve não abraçou a minha filha. E aí a gente conversou todo. Eu disse, cara, fala no Guest Relation. Ou escreve para a Disney. Só para resumir a história, a Disney mandou para ele um ingresso em casa para ele usar durante 20 anos. 20 anos. Com uma carta de próprio punho da menina que era Branca de Neve naquele instante, todo mundo sabe que só existe uma Branca de Neve, né? Ela escreveu lá pedindo desculpas para a menina e dizendo que mandava o ingresso por 20 anos para que eles pudessem se reencontrar e ter a oportunidade de trazer uma nova experiência e poder superar essas expectativas. Gente, isso é um padrão. A Disney, quando acontece num nível de dificuldade, ela vai retomar a forma de recuperar o atendimento. O que eu estou dizendo com isso? Escute o seu cliente, escute o seu time na ponta. Eles têm coisas incríveis para dizer sobre os pontos de contato, para que antes que o problema tome uma proporção que você não dá mais conta, chegue. Então, gente, quando o cliente espirra é porque também a gente não está fazendo alguma coisa antes. E se ele espirrou e você não fez, dica para você, peça desculpas. É nobre pedir desculpas. Ofereça uma solução possível. Todo mundo sabe que a gente erra. Nós somos seres humanos. Você erra, eu erro. Mas quando errar, dá um passo atrás, pede desculpa, busque uma solução. O cliente está pronto para dar oportunidade. A gente é humano essa história. Se eu reconheço, tenho um gesto de humildade, peço uma oportunidade de refazer aquilo, não tenha dúvida, o cliente vai lhe dar. E esse momento é incrível para gerar encantamento. Faça coisas extraordinárias, surpreenda o seu cliente, você vai ver. Você fideliza um cliente para a vida quando você faz uma coisa dessa.
Liga para ele, caramba. Tem coisa que tem que ser pessoalizado. Não é só uma mensagenzinha. Se alguém aqui já assistiu o filme Estagiários, tem um rapaz que brigou, e se não assistiu, assista. O Senhor Estagiário, desculpa, o filme sim. não Estagiário. O Senhor Estagiário. O menino diz assim, brigou com a menina, mas eu já mandei bilhões de mensagens para ela. Aí o senhorzinho, o estagiário, diz assim, você já pediu desculpas para ela? Aí o cara fala, não, mas eu mandei um e-mail com uma... Você já pediu desculpas para ela? Não, mas eu mandei bilhões... Você já pediu desculpas? Tenhamos a coragem de pedir desculpas, dar um passo atrás e recomeçar. Eu garanto para você, 99% das pessoas estão abertas a lhe dar uma oportunidade e refazer e prestar um serviço encantador de novo. Não tenha dúvida disso. Essa última história que o pessoal adorou. Teve a Natália que falou lidar com o cliente é sensibilidade. E o pessoal gostou muito da história da Disney. Inclusive o Leandro Vieira, nosso CEO, que ele comentou, tô emocionado aqui. É uma história muito bonita. Eu escutei e já fiquei... Alguém comentou, uau, aí eu fiz essa minha reação na minha cabeça, uau. Que é o que eles querem, né? Eles querem dar esse uau na experiência. A gente recebeu uma pergunta, Alexandre, acho que dá para a gente encerrar com essa pergunta, que é pequenos negócios. Como é que um pequeno negócio ele pode atuar na questão da experiência do cliente para atravessar esse momento? Assim, o pequeno negócio que ainda consegue estar funcionando de alguma forma, né? Como é que ele consegue atuar para atuar nessa experiência do cliente, nessa forma que você estava falando, de deixar uma impressão, de construir um relacionamento? Eu te diria que, claro, a gente precisaria entender um pouco mais do negócio dele para entrar numa especificidade como essa. Todavia, eu diria que o importante agora é você mapear quem são os seus clientes que mais trazem resultado para você durante a sua caminhada. Pensa que esses clientes podem estar precisando de alguma coisa que você tem para oferecer. Então, pensa nesse instante que tipo de necessidade o seu cliente está passando hoje. O que você poderia oferecer para ele hoje, talvez até sem custo, para que depois que tudo isso passe, ele lembre de você. O que o seu cliente, nesse instante, poderia ser surpreendido por você? Pensa nisso. O que você sabe do seu negócio? Essa expertise é você que tem. Não, mas Alexandre, eu estou aqui com 2 pessoas, estou com a portinha fechada, sei lá, eu tenho uma papelaria e trabalho eu com 2 funcionários aqui. Legal. O que seu cliente pode estar precisando hoje que ele não pode comprar na sua loja? O que você poderia, eventualmente, oferecer para ele? O que você poderia entregar? Pensa em cada tipo de cliente que você tem. Um que está fechado, um que está aberto. Se eu pensar em pessoa jurídica, em pessoa física. Minha dica nesse instante, gente, empatia. Olhar para o outro. Se preocupe com as necessidades do outro e eles vão lembrar de você. E como eu disse antes, se você fizer algo notável nesse instante, gente, eu vou contar para vocês, eu fiz para um cliente, ele teve um negócio comigo, esse cliente estava dando uma consultoria e está passando por um momento duríssimo nesse instante, duríssimo. Eu liguei para ele e disse, cara, conversei e disse, tu sabe que eu estou aqui, né? Obviamente ele pensou, tudo bem, o Alexandre está ali, mas vai me cobrar. Eu disse, se tu precisares, cara, de todo o coração, sem custo, eu estou aqui para te ajudar nessa hora. Depois é depois. Nesse instante, o que tu estás precisando que eu posso te ajudar? Gente, ele ficou desconcertado. Ele não acreditou que eu poderia oferecer para ele, num instante desse, o que ele está precisando sem custo. Eu sei que é alguém que vai me trazer resultado depois, gente. Nesse instante, é se tornar relevante para o nosso cliente, em qualquer segmento de negócio. O que pode ser importante para ele? Saia do seu eu. Todos nós estamos sofrendo de alguma forma. Todos nós estamos nos sacrificando de alguma forma nesse instante. Mas, lembrem, quem sustenta o seu negócio é o outro.
Nós existimos para resolver os problemas do outro. O nosso negócio resolve alguma coisa para alguém. Você tem produtos, serviços para resolver para o outro. Então, é sempre tempo de sair do meu egoísmo, da minha individualidade e olhar para o outro. E se você cada vez mais resolver para o outro, mais sustentável o seu negócio. Não tenha dúvida disso. Alexandre, muito obrigada por todas as suas contribuições aqui na nossa live. Acho que o pessoal gostou muito. Eu adorei. Foi uma aula que a gente teve 1 hora aqui no nosso Instagram. Muito obrigada por ter aceitado participar e por ter trazido toda essa sua experiência aqui para compartilhar com o pessoal. Obrigado pelo convite. Deixa um abraço aí para o Leandro. Eu tenho muito orgulho de ter sido o primeiro do Café com a ADM, né? A primeira pessoa que começou essa sequência toda. É muito legal, do sucesso disso tudo do administradores.com. A todos que estiveram conosco aqui. A gente fica com pena de não poder interagir com tanto comentário legal, com tanta pergunta bacana. Mas fico muito feliz dessa oportunidade e, de novo, de poder contribuir de alguma forma na vida das pessoas num momento como esse. Sempre à disposição. Obrigado, um abraço no coração de todos. Lembrem, isso vai passar. Aproveitem esse tempo para a gente ser ainda melhor e para a gente ser mais transformador e provocar mais impactos na sociedade ainda quando tudo isso passar. Um grande abraço a todos, a gente se fala. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Hoje a gente realmente recebeu muitas perguntas, não consegui ler todas, mas continuem aqui no nosso Instagram. Sigam também o Alexandre no Instagram dele, que lá ele também compartilha muita coisa, né, Alexandre? Você quer dizer qual é o Isso, eu ia Instagram? dizer, se teve alguma pergunta aqui que ficou, que a gente não conseguiu passar, Alexandre Espíndola _, segue lá, me manda a pergunta. Nesse instante eu tenho tempo e vou responder para você com todo o coração, tá? Pode seguir, mandar lá que a gente vai responder. Pessoal, muito obrigada e até a próxima. Tchau. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, tchau.